Olá, seja bem-vindo à segunda aula do curso de LibreOffice Calc. Lembre-se, essa aula já foi utilizada, já foi gravada para atender ao edital do Banrisul. Se você está assistindo essa aula e não assistiu a primeira, então recomendo a você que volte e assista a primeira aula. Nós vamos trabalhar todos os conceitos em relação ao LibreOffice Calc, que é esse importante software de planilha eletrônica, que vai ensinar a você como criar planilhas, como utilizar as fórmulas e como você vai conseguir ir bem na sua prova do edital do INSS, realizando, aplicando esses conhecimentos que você aprendeu no decorrer dessas aulas. Então lembre-se, esta é a segunda aula de 3. Se você não assistiu a primeira, então recomendo que assista a primeira também, para que você possa conhecer o aplicativo em sua totalidade. Boa aula! Além do comando de inserir, você também pode inserir coisas que não fazem parte da sua planilha, como figuras, multimídia, gráficos e objetos. Você pode formatar também as suas células através do menu Formatar. Você pode formatar números, células, linha, coluna, a planilha inteira, mesclar células. Essas formatações estão relacionadas, inclusive, a imagens e objetos que você pode colocar dentro da sua planilha do LibreOffice. Ferramentas. Opa, cliquei aqui no botãozinho errado. Vou voltar, pressionei ESC. Ferramentas significa que você pode adicionar recursos ou usar recursos que não fazem parte, não estão aí visíveis na sua planilha no momento da edição, como o corretor ortográfico. O corretor ortográfico aqui no nosso programa, no LibreOffice, tem a tecla de atalho F7. É a mesma do Word, do Excel e de qualquer aplicativo do Office. Você pode mudar o idioma da sua planilha, como você pode também definir a hifenização automática. Você vai inclusive ver que muitos desses recursos que aparecem no menu Ferramentas aqui do LibreOffice também fazem parte do menu de ferramentas lá do LibreOffice do Writer, que é o editor de texto. Eu posso compartilhar esse documento, proteger esse documento, posso proteger apenas a planilha, o documento inteiro. Eu posso proteger o conteúdo da célula, eu posso fazer com que ele seja recalculado automaticamente. Posso gravar macros. Macros é algo muito interessante que permite a você automatizar processos dentro das planilhas. Atingir meta e solver e cenários fazem parte de um conjunto de ferramentas chamadas de análise hipotéticas. Essas análises hipotéticas já está mais lá para o lado do curso avançado, para o módulo avançado. O menu Dados está relacionado à forma com que você vai manipular os dados na sua planilha. Você pode classificar os seus dados, aplicar filtros, nomear intervalos de células, é a mesma coisa daqui da caixinha de nome. Você pode aplicar filtros, formulários, subtotais e validação aos seus textos. Pode consolidar, trabalhar com textos e montar esquemas, além de tabela dinâmica e funções estatísticas. Por último, janela está relacionada à forma com que essa planilha está sendo trabalhada. Você pode dividir a sua janela de forma a arrastar essa barrinha e criar múltiplas visualizações. Nesse exemplo, eu estou vendo a linha 1 fixa, eu posso rolar a parte de baixo da tela, que a linha 1 não vai sumir. Eu posso rolar a minha planilha para a direita e você vai ver que a minha coluna A não vai sumir. Arrastando essas linhas para cima ou para o lado, nós vamos eliminar as divisões. Eu posso, inclusive, dar 2 cliques sobre essas linhas e fazer com que elas desapareçam de forma automática. E, por último, o menu Ajuda. Se você tiver dúvidas de algum conceito, você pode usar a ajuda do LibreOffice. Você tem grupos de discussão na internet, você tem fóruns que falam sobre o aplicativo. Se você quiser saber se ele tem atualizações, você pode pesquisar por atualizações. E se quer mais informações sobre o LibreOffice, abra essa telinha sobre o LibreOffice e ele vai lhe mostrar a versão que você está. Você pode ver os créditos de quem desenvolveu, o site na internet para mais informações, e isso é só curiosidade. Apenas começamos a arranhar esse aplicativo. A barra de ferramentas é mais fácil de ser entendida porque ela não tem as guias e a faixa de opções como o Excel. Se você parar o mouse sobre qualquer botão, primeiro você vai ver a funcionalidade dele. Esse é um botão novo, cujo atalho é Ctrl N. Puxa, Alessandro, eu lembro que Ctrl N é a tecla de negrito lá no Word e no Excel. Tome cuidado, Ctrl N aqui é novo documento. Se você pressionar Ctrl B de bold, aí sim é a tecla para negrito. Itálico é o mesmo, Ctrl I. E sublinhado
é Ctrl U, se eu não me engano, U de Unbold. No Word, quando você quer aplicar sublinhado, é Ctrl S. Continuando, perceba que você tem aqui algumas ferramentas que encontramos na parte de arquivo e o exportar como PDF. Está vendo esse desenho aqui à esquerda? É o mesmo que nós encontramos aqui na barra de ferramentas. Esse desenho, então, é o equivalente ao menu. Existe uma série de recursos que podem ser encontrados aqui e que estão nos menus, como vimos a divisão aqui nesse botão. Lembre-se, pare o mouse um pouquinho sobre o botão e veja o que ele faz. Se você quiser observar, esse aqui é o recortar. Eu tinha escrito o meu nome aqui em cima, na planilha 1, veja só, vou alternar para a planilha 1. Se você quiser recortar o conteúdo, pressione a tesourinha, você vai ver que o conteúdo sumiu. Escolha a célula de destino e cole. Opa, acabei copiando, deixa eu dar um Ctrl Z. Agora sim, eu vou recortar e esse aqui é o copiar. Perceberam? Esse é o colar. E aí eu consigo transferir o conteúdo. Esse botão é o desfazer, que é o atalho Ctrl Z. Apesar de não aparecer, se você pressionar o Ctrl Z, ele vai voltar para a operação anterior. A barra de ferramentas, então, ela não existe só essas duas barras de ferramentas. Se você clicar em Exibir, barra de ferramentas, vai ver que há diversas barras de ferramentas no seu LibreOffice, no caso, no Calc. As principais, sem dúvida nenhuma, são formatação, padrão e barra de fórmulas. É com essas que você vai trabalhar 99% do seu tempo com o aplicativo. Se você quiser abrir as demais, clique em Exibir, barra de ferramentas e escolha a barra, por exemplo, a barra figura. Você vai ver que a barrinha vai ser aberta. Vamos ver aqui o local onde ela foi aberta. Exibir. Deixa eu ocultar porque eu não vi exatamente onde ela apareceu. De novo, eu acho que ela não está cabendo na tela. Deixa eu puxar essas barrinhas para baixo. Exibir, barra de ferramentas, figura. Agora sim, está vendo? Ela está aqui. Você pode reorganizar as suas barrinhas de forma que elas apareçam no local que você desejar. Pronto. Eu tenho então agora duas barras e a outra está aqui escondidinha, olha só. Ela não coube, então ela veio para cá. Vou ocultar a barra de ferramentas de figura, porque eu não vou utilizar, e ficaremos com as tradicionais. Eu inverti inclusive a posição delas. Eu vou colocar esta aqui para cima e esta aqui para baixo. Esses botõezinhos é que me permitem selecionar a barra e escolher o local para ela. Além dos botões de formatação que você também vai encontrar como fonte, tamanho de fonte, você encontra aqui na parte da frente os botões das funções. Como você vai conseguir inserir? Ah, não, esses aqui são só os botões de formatação ainda. Para que você possa exibir, para que você possa inserir as funções no seu aplicativo, vamos exibir aqui a barra de fórmulas, figuras, formatação de texto. Ok, não, ela não tem uma barra específica, nós vamos ter que usar o inserir função. Esse é um recurso bastante interessante para as fórmulas, mas vamos chegar nela já já. Quando você está editando uma planilha, você tem aqui um conteúdo chamado caixa de nome, que exibe a referência da célula. Eu já percebi em provas de concurso em que, quando você clica sobre uma célula, ele sempre vai mostrar aqui a referência desta célula. Você vai saber a célula que está selecionada, se você não ver as linhas de título e linha, por aqui. Outro detalhe interessante, uma célula no Calc, ela é formada pelo encontro de uma coluna por uma linha. Quantas linhas nós temos nessa planilha do Calc? 1.048.576. É o mesmo número de linhas que nós temos no Excel. Colunas, as colunas aqui no nosso programa no Calc vai até as letras A, M, J. Se você notou, nós temos o equivalente a... Deixe-me ver se ele mostra aqui a seleção. Não, eu vou criar um contador rápido para mostrar quantas colunas isso dá no total. Vou copiar essa fórmula e vou copiar para baixo. São 1.024 colunas. Perceba que 1.024 colunas vezes 1 milhão de linhas, você tem células, muitas células para trabalhar com o seu Calc. Além da caixa de nome mostrar a referência, você tem aqui o assistente de função, que é muito útil para que você possa aprender a utilizar as funções, para que elas servem.
Se clicar sobre ela, você vai ver aqui uma descrição de como utilizá-la e o que ela faz. Por categoria, você pode escolher aqui funções de banco de dados, funções de data e hora, funções financeiras, funções de informações. Há mais de 300 funções aí no aplicativo. Você vai precisar conhecer todas? Não, mas é bom você conhecer pelo menos as principais. Clique sobre a função e observe que ele escreve aqui o que ela faz. E se você notar, os nomes das funções estão em português também, como o Excel. Vou cancelar. Além dessas linhas e colunas formarem células, você tem esse botão chamado de somatória, que eu vou explicar já já como funciona. Esse botão de função, para que você possa inserir uma função em uma célula, mas nós não precisamos dele por enquanto. E a barra de fórmulas, onde vamos inserir as informações nas nossas células através da barra de fórmulas. Quando você tem uma fórmula matemática em uma célula, deixa eu fazer aqui uma fórmula bem simples, 1 mais 1. Quando você tem uma célula apresentando um valor, você necessariamente não sabe se essa célula tem uma fórmula ou não. Você precisa clicar sobre ela e observar a barra de fórmulas. É por aqui que você vai saber a fórmula que está sendo utilizada. A não ser, é claro, que no exercício esteja escrito especificamente a fórmula que está representada pela célula. Além de todos esses recursos, você pode, então, realizar cálculos e operações matemáticas. Vamos descer um pouquinho antes de começar a fazer os cálculos, que você tem aqui esses controles. Clicando com o botão direito do mouse sobre eles, uma lista das planilhas que você tem será exibida. Vai facilitar a navegação pelas planilhas. Se você tiver muitas planilhas para navegar, como fiz agora a inserção de várias, inclusive existe uma tecla de atalho que permite a inserção dessa planilha, não é a mesma do Word, então não vou nem falar qual é. Clique com o botão direito aqui e você verá todas as planilhas. Para selecionar uma, clique sobre ela. Você tem aqui também no cantinho direito o zoom, o controle de zoom para aumentar o zoom das suas células ou diminuir o zoom. O maior zoom aplicável a uma planilha é 400% e o menor zoom aplicado a uma planilha, se nós reduzirmos até o começo aqui, é de, vamos voltar, 20%. Clicando aqui no centro, vamos definir como 100% e podemos trabalhar com ela tranquilamente. Clicando sobre o símbolo de porcentagem, você também pode escolher qual é o percentual ou ajustar aqueles que ele já oferece como modelo. Para que você possa fazer cálculos usando uma planilha eletrônica, nós temos que usar o conceito de caixinhas de conteúdo. Uma fórmula matemática e uma função no Calc, elas têm diferenças básicas entre elas. Quando você ler numa questão, na fórmula acima, então saiba que você estará utilizando os operadores matemáticos naquela equação ou naquela função. Quando você escutar analisando a função acima ou abaixo, depende de como está aí a prova, essa palavra função refere-se a um item que foi criado especialmente pela planilha eletrônica para facilitar o cálculo ou uma operação. São essas fórmulas que vimos aqui através do assistente de função. São essas funções, na verdade. Quando eu clico sobre o nome de uma função, vou ver o que ela faz aqui. Como usar uma função? Sempre que você começar uma fórmula nas suas planilhas, isso é importante também, pois pode cair na prova. O que é obrigatório para você fazer cálculos em uma planilha eletrônica? Sempre que você for fazer uma operação matemática, comece a sua fórmula com o sinal de igual. É o igual que vai dizer para a sua planilha que ele tem que fazer algo na sequência, seja um cálculo, seja uma operação matemática, seja uma inserção de uma fórmula. Tudo isso começa pelo sinal de igual. Você pode simplesmente digitar, veja só, hoje. Conforme eu vou preenchendo as letras, a própria ferramenta já me diz qual é a função que eu estou querendo possivelmente usar. Não é a hexabin. Eu vou digitar a letra O, perceba que só tem a função hoje, começa com HO. Colocando o nome da função, não importa se é maiúscula ou minúscula, lembre-se sempre de digitar aqui, abrir parênteses logo no final do nome da função. Se você digitar um espaço entre o nome e o parênteses, sua fórmula terá um erro, e isso é importante também. Como a função hoje não requer argumentos, estão vendo esses dois parênteses juntos aqui?
significa que não preciso de argumento para a função hoje. Basta fechar o parênteses e pressionar o Enter para que a data atual seja exibida. Hoje é 27 de outubro, estou gravando essa primeira aula. Possivelmente você estará assistindo essa aula, a estreia dessa aula no dia 13 de novembro. E é a primeira aula de todo esse conjunto de aulas que vamos gravar para vocês. No dia 4, na terça, no dia 4, na quarta, haverá um novo conteúdo, na quinta. Com isso, o cronograma vai ser divulgado e vocês terão condições de acompanhar diversos temas, uma aula por dia, até a prova. Considere essas aulas como uma grande revisão e um expresso, um intensivo para que você possa ir bem no concurso. Continuando, isto aqui é o resultado de uma função. A função que eu utilizei foi a função hoje. Você percebe isso porque ela tem um nome. Mas e as operações matemáticas, Alessandro, que você comentou? Existem 6 operadores matemáticos nas planilhas. Existe o operador matemático da soma, e é o Vigia aqui participando da aula. Existe aqui a operação soma, sinalzinho de mais, a subtração, que é dada pelo sinalzinho de menos, a multiplicação, que é dada pelo asterisco, a divisão, que é dada pela barra. Nós temos também a potenciação, que é dada pelo acento circunflexo. E, por último, nós temos a porcentagem, que é definida pela porcentagem. Quando não cabe um conteúdo aqui no LibreOffice, ele mostra essa setinha vermelha. Eu preciso, então, empurrar essa coluna para que o conteúdo seja exibido. Conhecendo esses 6 operadores matemáticos, você já vai ter condições, inclusive, de realizar qualquer problema matemático que uma prova possa pedir relacionado ao LibreOffice. Você pode até estar agora pensando assim, puxa vida, eu estou morrendo de medo, pois eu nunca mexi com esse LibreOffice. Se você viu até agora na aula, não tem segredo nenhum. Para que você possa fazer operações matemáticas, precisa-se de números. Vamos colocar aqui alguns na tela. 45, 8, 9, 65, 11, 25 e 79. A forma mais simples de fazer uma operação matemática em qualquer planilha eletrônica é digitando o sinal de igual, lembre-se disso, e vamos marcar os valores para a somatória. Clico no primeiro valor, ele vai colocar a referência dessa célula. Sinalzinho de mais. Clico na segunda, sinalzinho de mais. Clico na terceira célula, mais. E assim sucessivamente para cada uma das células. Se você notou, eu pulei aqui a célula D4, então vou clicar sobre ela também. D1, D2, D3, D4, D5, D6 e D7. Isso pode acontecer na prova também, eles inverterem a ordem das células. Preste atenção. Se você souber ler isso que está na tela, você com certeza já saberá resolver basicamente a maioria dos aplicativos ou das questões de planilhas eletrônicas. Quando você encontrar numa fórmula uma letra acompanhada de um número, essa letra acompanhada de um número é uma célula. D1 equivale à célula da coluna D, linha 1. Esta aqui é um joguinho de batalha naval. Depois de pressionar a sua fórmula, pressionando o Enter, o resultado vai ser exibido na célula. Você só vai saber se existe uma fórmula nessa célula se você olhar aqui para a barra de fórmulas, ou, no caso do LibreOffice, a célula de entrada. Quando você clica, então, qualquer célula, se você perguntar para alguém qual célula dessas aqui tem fórmula, a pessoa vai ficar na dúvida, vai chutar a última. Se chutar a última, acertou. Mas qual é a grande vantagem de um software de planilha eletrônica? Que você pode agora digitar qualquer valor em qualquer célula e, ao pressionar o Enter, o resultado é automaticamente atualizado. A grande vantagem das planilhas eletrônicas é essa, é que você pode automatizar o processo e fazer com que a sua fórmula, o seu resultado, sempre vai ser atualizado quando você pressionar a tecla Enter ou quando você trocar os valores. Agora, preste muita atenção, porque existe uma diferença entre a ordem de operações, no caso das planilhas eletrônicas. Vimos aqui a multiplicação. Vamos fazer uma subtração primeiro. Eu tenho aqui 1980,77 e quero subtrair 177,66. Como eu faço essa subtração? Vamos inserir uma linha.
botão direito, inserir linha. Então, aqui nós temos uma soma, que é dada por esta fórmula. E nós vamos fazer agora uma subtração. Como eu faço uma subtração? Deixa eu colocar até uma corzinha diferente aqui na célula para que você possa ver a diferença entre elas. Vou preencher a célula de laranja. Aqui é a mesma coisa. Para fazer a subtração, sinal de igual. Lembre-se da matemática. Se você subtrair um número maior de um número menor, o resultado é negativo. Então, eu vou pegar aqui um número maior menos o número menor. Mas isso depende da operação matemática que você quer realizar. Às vezes, você precisa realmente fazer a operação inversa, não tem problema. Mas preste atenção. E2 menos E3 vai fazer com que a sua planilha do LibreOffice Calc ele substitua o E2 pelo valor e pegue o E3 e substitua pelo valor de E3. Quando pressionarmos Enter, o resultado será esse aí, 803,11. Você pode ter ficado curioso, como é que eu copiei a fórmula aqui para baixo, Alessandro? Se eu der 2 cliques primeiro entre duas colunas, ele faz o autoajuste. Ele vê qual é a maior célula e ajusta automaticamente o conteúdo para ela. Subtração. Se eu der 2 cliques aqui, você vai ver que ele vai diminuir porque todo o conteúdo cabe numa coluna mais estreita. Para copiar essa célula, pressiono F2 e eu vou editar a célula para edição. Eu vou abrir a célula para edição. F2, então, é uma tecla de atalho que você tem que anotar aí. Eu abro a fórmula para edição. Com isso, eu vejo as referências coloridas dela e a origem de onde está a informação. E2 menos E3 vai fazer, então, que o resultado seja 803. F2, copia a fórmula, Ctrl C. ESC, fecha a fórmula sem alterá-la. Aspas simples e Ctrl V. Com isso, tudo aquilo que está na frente das aspas simples é convertido para texto. Não há exibição, então, do resultado. Por isso, eu consigo exibir a fórmula aqui para você.